Oi, pessoal. Então, voltamos aqui, né, para a segunda parte dessa aula de sexta-feira. Nós falamos bastante sobre transporte de solutos, né, transporte de água, solutos, e algumas vezes eu falei com vocês que a grande maioria de solutos, né, que não grande, talvez não grande maioria, mas uma grande parte dos solutos existentes no nosso corpo são íons, que são partículas eletricamente carregadas. E nós vimos em uma das primeiras aulas que o meio intracelular e o meio extracelular possuem uma desigualdade elétrica. Por quê? Porque os componentes de cada compartimento são diferentes. As concentrações iônicas e algumas partículas carregadas são diferentes, fazendo com que o meio intracelular seja razoavelmente mais negativo quando comparado ao seu meio extracelular. E essa distribuição desigual de íons é que faz com que nosso corpo seja, na célula, né, seja desigual eletricamente. A gente fala que é um desequilíbrio, entre aspas, né? Um desequilíbrio elétrico, porque não está distribuído igualmente as cargas. Dentro da célula é mais negativo do que fora da célula. Essa diferença elétrica, né, ou seja, essa diferença de voltagem, quando a gente fala de eletricidade, a gente está falando de voltagem, então essa diferença de voltagem do meio interno para o meio externo é o que nós denominamos de potencial de membrana. Quando a célula está em repouso, ou seja, não tem nenhum sinal falando para ela desempenhar alguma função, alguma atividade, isso quer dizer que é um potencial de membrana em repouso ou potencial de repouso. Nós vamos entender bem sobre o potencial de membrana nessa aula, mas é bom dar uma recapitulada em alguns conceitos básicos de eletricidade, tá? Então, essa aula é curtinha, tá? A gente vai dividir em duas etapas nesse vídeo. A primeira etapa é essa revisão de eletricidade e depois a gente começa a falar realmente do potencial de membrana. Então, vamos lá, gente, vamos começar essa revisão. Bom, essa é só uma revisão bem simples, só dar uma pincelada para vocês retomarem alguns conceitos importantes para compreenderem o potencial de membrana. Bom, o átomo, né? O átomo ele é uma partícula, uma das menores partículas indivisíveis que nós aprendemos, e ele possui na sua composição, né? O átomo ele é composto por prótons, né? Um núcleo de prótons que tem cargas positivas, né? E ele fica no meio, por elétrons, camadas de elétrons, e esses elétrons são partículas com cargas negativas, e alguns nêutrons, né? Que fica dentro do núcleo junto com os prótons. Quando um átomo perde uma carga, ou seja, quando o átomo perde o elétron, ele é denominado de íon. Então, se ele perde um elétron, ele fica com carga positiva, né? Uma carga positiva porque esse elétron tem carga negativa. Então, se eu perco uma carga negativa, eu fico positivo, certo? Então, um átomo que perdeu elétrons é um íon com carga positiva, então denominado de cátion. Agora, se este íon recebe ou é adicionado a este íon um elétron ou mais de um elétron, então ele é denominado de ânion, porque ele fica mais negativo, porque ganhou mais carga negativa, tá? Então, se eu ganho mais carga negativa, eu fico mais negativo, tá? Então, íons com carga positiva são cátions, íons com carga negativa são íons, ou, perdão, são ânions, tá? Então, potássio, sódio, cálcio são
quando em meio aquoso que perdem carga são cátions, certo? Enquanto que cloreto, por exemplo, ele é um ânion, tem carga negativa em meio aquoso, tá? Quando esses íons estão solubilizados em água. Bom, outras questões que é importante a gente lembrar, que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem, ou seja, cargas positivas repelem cargas positivas e cargas negativas repelem cargas negativas, né, que são cargas iguais, e carga positiva atrai carga negativa e vice-versa, carga negativa atrai carga positiva. O que isso quer dizer? Que cátion atrai ânion e ânion atrai cátion. E cátion repele cátion e ânion repele ânion. Se eu tenho um ambiente mais negativo de um lado, as cargas negativas do outro lado não vão querer passar para aquele lado. Então, vamos supor, a gente tem dois compartimentos. Um compartimento tem carga mais negativa do que o outro compartimento. O compartimento com carga mais negativa vai ter maior dificuldade de receber ânions, enquanto que cátions vão ser atraídos para aquele compartimento que é mais negativo. Isso a gente só pensando em questão de gradiente elétrico e não de concentração, tá? Bom, se cargas positivas e negativas separadas podem se movimentar livremente em direção uma à outra no meio que eles estão inseridos, esse meio corporais, eles estão todos em meio aquoso e então estão livremente passando de um meio para o outro. E se as cargas são incapazes de se mover pelo material que as separa, então esse material é denominado de isolante. Nós temos como isolante a membrana plasmática. Por quê? Porque ela é um material, né, ela tem uma composição apolar, enquanto que os íons são polares, então eles não conseguem atravessar a membrana. Por isso que a membrana é isolante, a não ser que tenham canais, né, específicos, como a gente já viu. Feito essa revisão, então a gente volta para o assunto da aula, que seria, né, o potencial de membrana. A membrana celular, ela permite que as cargas elétricas sejam separadas. Para que vocês compreendam, né, o potencial de membrana, eu coloquei essa imagem aqui esse esquema no slide. O que esse esquema primeiramente nos mostra? Que nós temos uma célula envolvida em um meio extracelular. No meio intracelular, nós temos íons, que têm cargas positivas e cargas negativas, e fora da célula também, cargas positivas e cargas negativas. Ambos, meio extracelular e intracelular, estão neutralizados. O que significa isso? No meio extracelular, a mesma quantidade de cargas negativas também são as mesmas quantidades de cargas positivas. Então, as cargas positivas e negativas se neutralizam. E aqui no meio intracelular, o mesmo ocorre, tá? As cargas positivas e negativas estão se neutralizando. É bom avisá-los que essa membrana aqui, ela é impermeável a esses íons, tá? Bom, por enquanto, neste momento, nós temos que aqui um equilíbrio químico, porque tem a mesma concentração de partículas, equilíbrio osmótico e também um equilíbrio elétrico, mesma quantidade de cargas positivas e negativas fora, se neutralizando, né? Bom, aí no próximo esquema, o que foi colocado aqui, ó,
uma proteína carreadora que faz um processo de transporte ativo de cátions. Por que transporte ativo? Porque não tem nenhum gradiente aqui nenhum gradiente de concentração ou elétrico que promova o transporte passivo nem de ânions nem de cátions. Então, foi inserido essa proteína aqui que faz o transporte ativo, então ela gasta ATP para bombear prótons para fora da célula, né? Cátions para fora da célula. A partir do momento que ele bombeia um próton, um cátion para fora da célula, isso já altera o equilíbrio químico. Percebam, se a gente joga uma carga positiva para fora, quer dizer que dentro da célula nós estamos uma carga mais negativa do que comparado com o meio extracelular que está com uma carga positiva a mais. Então, o meio intracelular está com -1 comparado com o meio extracelular. Esse desequilíbrio químico, esse desequilíbrio elétrico, que é denominado de potencial de membrana, ou seja, ela é a diferença do potencial elétrico entre os compartimentos do líquido extracelular e líquido intracelular. Então, potencial de membrana nada mais é que esse desequilíbrio elétrico. Quando a gente pensa em diferença de cargas entre meio intracelular e extracelular, nós denominamos de gradiente elétrico. Quando a gente pensa em diferença de concentração daquele soluto, é gradiente químico. Agora, quando há tanto gradiente elétrico como químico, nós denominamos de gradiente eletroquímico. Tá? Então, quando tenha ambos gradientes, tanto de concentração quanto elétrico, é denominado de eletroquímico. Só que na vida real, gente, é difícil, na verdade é quase impossível contabilizar a quantidade de elétrons que se perde e que se ganha nessa troca do meio interno e meio externo. Então, o que é contabilizado e o que a gente leva em consideração não é um número de cargas positivas e negativas que tenha mais ou que tenha menos dentro da célula comparado ao meio extracelular, e sim a diferença de potencial, ou seja, a diferença de voltagem. A gente mensura a voltagem que essa diferença elétrica gera. Então, reforçando, gente, potencial de membrana é esse gradiente elétrico, né, que se dá pela diferença de cargas entre o meio interno e o meio externo, entre o meio intracelular e o meio extracelular. E nós temos dois tipos de potencial de membrana: o potencial de repouso e o potencial de ação. Normalmente, de maneira geral, todas as células possuem esse potencial de membrana. Elas estão normalmente mais negativas do que em relação ao seu meio extracelular. E isso mesmo que elas estejam em repouso, tá? Ou seja, quando elas não estão desempenhando nenhuma atividade, como por exemplo contração ou secreção, alguma outra atividade inerente daquela célula. Quando ela está em repouso, ela já está com o potencial de membrana negativo. A partir do momento que eu tenho modificação desse desequilíbrio elétrico, ou seja, modificação da voltagem desse potencial de repouso, eu posso ter o que nós chamamos de potencial de ação, que nada mais é que alteração da voltagem de membrana que gera um sinal para aquela célula. Então, é como se fosse um tipo de comunicação. Ela gera um sinal para a célula e diz para a célula que ela precisa fazer algo, seja dependendo do tipo de célula, vai desempenhar alguma atividade. Ao final dessa aula, a gente vai ver um exemplo
de modificação do potencial de repouso que altera a atividade da célula. Mas tenham em mente isso, que todas as células estão em um desequilíbrio elétrico com seu meio extracelular, e esse desequilíbrio elétrico é denominado de potencial de repouso. Tá? Potencial de ação nós veremos em outra aula, quando a gente for começar a falar de neurônios. Bom, então, como eu falei para vocês, né, a gente não consegue mensurar ali a quantidade de elétrons que se perde, que se ganha da célula para o meio extracelular. Então, o que acontece é a mensuração do potencial de membrana, né, aqui ó, por meio de um voltímetro, que ele mede a diferença de cargas elétricas entre o interior da célula e a solução que o circunda. E esse valor dessa diferença é denominado de potencial de membrana, que é dado em milivolts. Então, olha só esse esquema. Nós temos aqui o voltímetro, que marca o potencial de membrana, e temos dois eletrodos. Um eletrodo que é denominado de terra, onde a gente coloca, ele é inserido no ponto de referência, que seria o ponto de referência, por convenção, é o meio extracelular. E nós temos o eletrodo de registro, que vai registrar a diferença entre o meio intracelular e o eletrodo terra, que está inserido no meio extracelular. Então, o terra, ele é zerado para que a gente saiba só a diferença entre o de referência e o eletrodo terra, que está marcando aqui no voltímetro menos 70. O que quer dizer isso? Que a célula ela é mais negativa, a menos 70 milivolts, comparado com o meio extracelular. Então, esse é o potencial de repouso dessa célula específica aqui. Como eu disse para vocês, praticamente todas as células do nosso corpo têm o seu potencial de membrana, cada célula tem uma voltagem diferente de potencial de repouso, como, por exemplo, células do músculo esquelético, que são aquelas células do nosso músculo mesmo, na perna, né, do braço, tem potencial de repouso de menos 90 milivolts. Células do músculo cardíaco, ou seja, células musculares lá do coração, elas variam, né, o seu potencial de repouso entre menos 60 a menos 70 milivolts, e células do músculo liso tendem a ter menos 55 milivolts. Aqui são só exemplos, tá? Mas tem outras células também. Bom, então, gente, todas as células possuem esse potencial de repouso. A voltagem desse potencial varia de célula para célula. Os fatores que interferem no potencial de membrana é a concentração iônica e a permeabilidade da membrana a esses íons, porque se a gente sabe que tem, por exemplo, menos milivolts dentro da célula e começar a entrar sódio dentro da célula, que é uma carga positiva, essa voltagem de menos 90 vai começar a ficar, vai começar a se aproximar mais do zero, diminuindo o seu potencial negativo. Tá? Então, ele é interferido sim pela concentração iônica e pela permeabilidade da membrana a esses íons, tá? Modificação desse potencial pode gerar um sinal elétrico, que é o potencial de ação, e isso pode causar respostas celulares. Exemplo, o neurônio atinge o potencial de ação e secreta um neurotransmissor. Então, quando o neurônio, por exemplo, começa a entrar grandes quantidades de sódio dentro do neurônio, isso vai alterar o seu potencial de membrana, fazendo com que ele dispare um potencial de ação. O que é esse disparo? É a alteração do seu potencial de membrana. E aí, essa alteração do potencial de membrana gera um sinal que faz com que esse neurônio secrete um neurotransmissor. Este é só um exemplo, tá? Que de comunicação neuronal, né? Então, o potencial de ação pode desempenhar várias funções numa célula de comunicação, mas fiquem tranquilos que nós veremos também mais para frente
mais detalhadamente esses processos. Mas é bom compreender o princípio do que é um potencial de repouso, para que lá na frente vocês entendam o potencial de ação. Aquele esquema que eu usei para mostrar para vocês como é criado um gradiente elétrico e o que é, né, um potencial de membrana, normalmente não ocorre em células reais, porque células reais, elas não são completamente impermeáveis a todos os íons como era aquela célula artificial no esquema anterior. Então, vamos utilizar um outro esquema com uma outra célula artificial para demonstrar para vocês como que ocorre na realidade esse potencial de membrana, como que é criado esse gradiente elétrico. E nas células em geral, esse gradiente é criado por um íon específico que é o potássio. É um dos íons mais importantes para o potencial de repouso. Então, vamos entender. Aqui, nós temos a célula artificial que está embebida num meio aquoso, né, numa solução salina aqui de NaCl. Quando o NaCl está no meio condutor, que é a água, ele se dissocia e aí nós temos cátions, que são o sódio, né, e ânions, que são os cloretos. E dentro da célula nós temos íons potássio, que tem carga positiva, e proteínas eletricamente carregadas com cargas negativas. Então, vejam bem, dentro da célula nós temos 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Isso significa que temos uma célula neutra. Aqui dentro das células tem uma neutralidade. E fora também, porque temos 4 moléculas positivas para 4 moléculas negativas, 4 íons negativos. Então, nesse primeiro esquema aqui, nós temos um equilíbrio entre célula e meio externo, né? Tanto um equilíbrio químico devido às concentrações, um equilíbrio elétrico devido a essa neutralidade em ambos os compartimentos. Porém, nós temos um desequilíbrio químico. Existe um gradiente de concentração para todos os íons aqui, porque não tem nenhum sódio dentro da célula, não tem nenhum cloreto dentro da célula. Em contrapartida, não tem nenhum potássio fora da célula e não tem nenhuma proteína fora da célula. Então, se essa célula fosse permeável a esses íons, eles atravessariam a membrana em busca do seu equilíbrio químico, tá? Em busca de igualar as concentrações. Porém, essa célula ainda não é permeável a nenhum desses íons. No outro esquema, nesse esquema ao lado aqui, que eu estou demonstrando com essa luzinha vermelha, foi inserido um canal de vazamento de potássio. Se é um canal de vazamento, ele está permanentemente aberto, no seu modo aberto. Lembram lá vamos resgatar o conceito de canal de vazamento. Bom, se ele é um canal de vazamento de potássio, somente o potássio consegue atravessar. Então, se nós temos aqui um gradiente de concentração para o potássio e temos um canal para o potássio, ele vai sair do seu meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E aí, o que acontece nesse momento em que o potássio sai da célula? Ocorre um desequilíbrio elétrico. Aqui estava equilibrado e a partir do momento que o potássio sai em direção do seu gradiente de concentração, ocorre um desequilíbrio elétrico, sendo que se ocorreu perda de uma carga positiva, quer dizer o quê? Que no meio extracelular está mais positivo do que o meio intracelular, que está mais negativo quando comparado com o meio extracelular. O potássio vai, então, sair da célula em busca do seu equilíbrio, certo? Porém, lembram lá dos princípios de eletricidade? Cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem.
O potássio tem carga positiva e por mais que tenha, como ele ainda tem, vamos olhar aqui no de baixo, ainda tem um gradiente de concentração a favor da sua saída da célula, esse meio externo, esse meio extracelular mais positivo vai repelir o potássio e o meio intracelular negativo vai atrair o potássio de volta, ou seja, existe aqui então um gradiente elétrico a favor da entrada de potássio. Chega então um momento em que o potássio atinge o seu equilíbrio, em que existe uma força que promove a sua saída, que é o gradiente de concentração, e uma força que promove a sua entrada, que é o gradiente elétrico. Quando ambas se opõem, quer dizer que quando ambas se opõem e ocorre e tanto a mesma quantidade de potássio sai quanto a mesma quantidade de potássio entra ou cessa essa passagem de potássio, é denominado de potencial de equilíbrio. Todo íon tem o seu potencial de equilíbrio, mas normalmente o potencial de equilíbrio do potássio é a voltagem de repouso da membrana. Então, retomando, o potencial de equilíbrio é o potencial de membrana que se opõe ao gradiente químico, ou seja, o gradiente elétrico se opõe ao gradiente químico. Então, tem tanto força para a entrada quanto para a saída do íon. Todo íon tem o seu potencial de equilíbrio, cada um tem uma voltagem, um potencial de membrana diferente. E aqui o potencial de membrana negativo atrai o potássio de volta para dentro da célula quando o gradiente elétrico se opõe exatamente ao gradiente de concentração do potássio. O potencial de membrana em repouso é o potencial de equilíbrio para o potássio. Por isso que o potássio normalmente ele é importante aqui para o potencial de repouso. Como nós vimos até aqui, o que mantém, o que permite ou o que influencia esse potencial de membrana seriam dois fatores principais, que é o gradiente eletroquímico de íons, vocês já aprenderam o que é gradiente eletroquímico, e a permeabilidade da membrana a esses íons. Se por algum momento a célula torna-se mais permeável a algum desses íons específicos, isso pode alterar o potencial de membrana. Por exemplo, a gente tem lá aquele gradiente eletroquímico que promove aquele desequilíbrio elétrico na célula em repouso, que é aqui, a célula está em repouso. Ocorreu mudança na permeabilidade de íons, por exemplo, com cargas positivas que entraram dentro da célula, a favor do seu gradiente eletroquímico. Isso faz com que o potencial de membrana torne-se menos negativo, ou seja, se está entrando carga positiva dentro da célula, de menos 70, por exemplo, ela vai começar a ficar menos negativa devido à carga positiva que está ganhando. Quando a membrana volta ao seu repouso, esse movimento do potencial de membrana de subida, de reduzir a sua diferença de potencial, é denominado de despolarização. Agora, quando a membrana retorna ao seu valor normal de voltagem, é denominado de repolarização. Em alguns momentos, quando a célula já atinge o seu repouso, pode haver ainda uma passagem excessiva de íons, ou íons negativos para fora da célula, ou íons positivos para fora da célula, ou íons negativos para dentro da célula, tornando a célula ainda mais negativa do que comparado com o seu repouso. Isso é denominado de hiperpolarização. Tá? E esses processos de despolarização, repolarização e hiperpolarização
são muito importantes em vários processos da fisiologia que a gente vai estudar também. Pessoal, chegou o momento agora da gente integrar todo o conhecimento que a gente aprendeu até aqui. E um exemplo muito legal de se integrar todo esse conhecimento que a gente viu sobre as ações da membrana, seja ela de transporte, né, de canais ou de transporte vesicular, até mesmo potencial de membrana, é o mecanismo de secreção de insulina. Então, vamos ver aqui como que acontece, e vocês vão ver que aparecem vários elementos que a gente viu até hoje. Então, aqui nessa imagem, nós temos uma célula beta, que é uma célula pancreática que é responsável pela secreção de insulina. Então, gente, a insulina ela é um hormônio importante para o metabolismo de glicose, certo? E ela é produzida, a insulina é produzida pela célula beta e guardada ou armazenada em vesículas. Então, olha só que bonitinho, elas ficam guardadas em vesícula e quando existe um sinal para liberação, a célula beta vai e secreta essa insulina para a corrente sanguínea. Se não houver sinal, a insulina fica ali guardadinha na sua vesícula. Então, vamos ver como que isso acontece. Bom, em repouso, aqui é uma célula em repouso, tá? A gente tem a pessoa dona dessa célula aqui está em jejum, então a glicemia, deixa eu colocar aqui, eu achei que eu estava mostrando para vocês, mas não estava. A gente tem aqui, ó, redução da glicose, né? A pessoa está em jejum e ela tem pequena quantidade de glicose entrando no pâncreas, na célula beta. Se tem pequena quantidade de glicose, menor vai ser o metabolismo da glicose e menor vai ser a produção de ATP. Não sei se vocês lembram, mas a glicose, quando é oxidada, ela forma ATP, né? A glicólise total forma grandes quantidades de ATP. Então, se a gente tem menor quantidade de glicose entrando na célula, menor quantidade de ATP será formada. Na membrana, nós temos um canal de vazamento de potássio que fica aberto, tá? Esse canal fica aberto. Quando tem grande quantidade de ATP, o ATP vai e fecha o canal. Mas, como o ATP está baixo, então o canal continua aberto e o potássio escapa da célula, mantendo o potencial de membrana em repouso, né, negativo, e nenhuma insulina é liberada. Agora, vamos compreender como é o processo de secreção. Quando o dono dessa célula que come uma refeição rica em carboidrato, que faz com que ocorra aumento de glicose no sangue, aumentará também glicose para dentro dessa célula beta, fazendo com que ocorra aumento do metabolismo da glicose, então, ou seja, aumento da glicólise e do ciclo de Krebs, né, do ciclo do ácido cítrico, fazendo com que aumente as concentrações intracelulares de ATP. O ATP, então, ele se liga no canal de potássio e fecha, porque, gente, esse canal ele é sensível ao ATP. Se o ATP se liga nele, ele se fecha. Se não tem ATP, ele continua aberto. A partir do momento que o canal de potássio se fecha, vai acontecer o que? A célula vai despolarizar, vai começar a ficar mais positiva, fazendo com que um outro canal aqui na célula se abra. Esse canal é um canal de cálcio dependente de voltagem, ou seja, ele se abre quando tem mudança na voltagem da membrana, tá? Então, ocorreu alteração na voltagem da membrana devido ao fechamento do canal de potássio. O cálcio entrou para dentro da célula a favor do seu gradiente de concentração. E lembrando lá do transporte vesicular, lembram que existe uma exocitose que é dependente de cálcio? Então, com o aumento de cálcio intracelular, faz com que ocorra um sinal para
a liberação dessas vesículas de insulina para a membrana para serem secretadas. Então, aqui a gente viu vários processos, né, integrados de tipos de canais de membrana diferente, proteínas canais diferentes e também de exocitose. Uma questão que eu esqueci de falar para vocês é que por que quando o canal de potássio está aberto, o potássio sai? Aí a gente tem que lembrar de como que é a distribuição iônica entre o meio intracelular e o meio extracelular. O meio intracelular tem maior quantidade de potássio do que o meio extracelular. Então, existe um gradiente químico a favor da saída de potássio. E lembrando que dentro da célula em repouso, ela já é mais negativa do que fora da célula. Então, como o potássio tem carga positiva, ele sai aberto de potássio, ele vai sair da célula até que ele atinja aquele ponto de equilíbrio. O canal fechou, para de atravessar íons de potássio e ocorre alteração na voltagem da membrana, fazendo com que abra um canal voltagem dependente. Então, aqui é um canal dependente de ligante, no caso, nosso ligante seria o ATP, e esse canal aqui é dependente de voltagem. Quando tem alteração no potencial de membrana, ele se abre ou ele se fecha. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Esse mecanismo é bem legal para vocês começarem já a integrar os conteúdos que a gente aprendeu até aqui. E eu acho que essa aula é só isso. É só isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Por essa semana as aulas acabaram, então a gente volta a ter aulas semana que vem, na quarta-feira, onde a gente vai começar a falar sobre comunicação celular, tá? Então, bom final de semana para vocês e até semana que vem.